Amor, segura a Maria Flor aí que eu vou começar a gravar aí, hein? 3, 2, 1. Beleza, galera do Praticar! Mais um episódio da nossa temporada Procurando a Jesus, gente. Procurando a Jesus. Estamos no nosso terceiro episódio. Você não viu os outros episódios? Como você não viu? Sabe mesmo falar balês? Quero saber. Tá de brincadeira, velho. Como é que você não viu? Vai lá então, corre lá ver o primeiro episódio. Vê o segundo episódio, já viu? Então agora o terceiro episódio. No primeiro nós falamos sobre a busca. No segundo nós falamos sobre o aquário. E no terceiro nós vamos falar sobre o cardume. Quero ler a palavra de Deus para você, Mateus capítulo 16, versículo 18. Cadê você? Aqui. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Em outra versão diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós iremos traçar um paralelo de cardume com igreja. Você sabia que 1/4 das espécies de peixe vive em cardume? Você já viu o movimento que eles fazem na vida real? E você já viu o movimento que eles fazem no desenho? Que nem no ensaio, pessoal. Primeiro ponto, cardume é ideia de Deus. Cara, não foi um peixe que olhou e falou, eu acho que agora eu vou começar a andar em bando. Eu vou criar o cardume. E quando eu digo cardume é a ideia de Deus, eu estou traçando um paralelo com a igreja de Cristo. A igreja é a ideia de Deus. O próprio Jesus validou a igreja dizendo, Pedro, eu vou te usar para começar a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas Adam, a igreja, sabe o que é? A igreja somos nós, bro. Brother, qual foi a da parada de tu chegar aqui, irmãozinho? É verdade que a igreja somos nós, mas também é verdade que o Senhor instituiu a igreja congregação. Você precisa estar atrelado a uma congregação. Olha o que diz a palavra de Deus. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Igreja não foi feita porque alguns pastores se reuniram e falaram, vamos inventar um negócio aí chamado igreja e tal. Não, Jesus estabeleceu a igreja. Então o segundo ponto revela que a igreja é uma ordem. O cardume, a igreja é uma ordem. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Não é uma sugestão, é uma ordem. Mas aí você grita, independência ou não, independência e morte. Porque toda ovelha que está longe do pastor, toda ovelha que está longe do rebanho, vai definhar, vai morrer. Os predadores têm como objetivo dividir o cardume e isolar um deles. E aí fica muito mais fácil dele acabar de destruir com você. Fique dentro do cardume. Terceiro ponto, ande com o cardume e não com os predadores. Tem gente que fica andando com tubarão, velho. Você precisa andar com gente da mesma espécie que você. Você precisa andar com cristãos. Peixe, anda com peixe. Ovelha, anda com ovelha. Não tô falando que você tem que se abster desse mundo, não andar com ninguém. Eu tô falando de amizade íntima, de ter relacionamento, de ter pessoas como influência e pessoas como inspiração para você. Você deve andar no cardume e não com predadores. Lembre-se, os predadores querem dividir o cardume. No ataque que nós vimos no vídeo, você pode perceber que tem tubarão, tem baleia, tem golfinho, tem até ave. E pasme vocês, existem peixes que comem peixes. Eu quero traçar alguns paralelos de inimigos do cardume. Existe o inimigo declarado, o diabo. Ele é simbolizado aqui na minha mente pelo tubarão. Tubarão é inimigo declarado, meu filho. Você tá dentro de um cardume, você vê um tubarão, você já sabe que é inimigo. Mas existe um outro que é o golfinho, que simboliza pra mim o mundo. O mundo bonitinho, olha que golfinho, que coisinha bonitinha. Ele mata os peixes do cardume. O mundo nos atrai como uma bolha, uma bola. Uma bola de sabão. E quando você se aproxima, atraído por aquilo e encosta, você vê o quanto ele é
vazio. Os pássaros que atacam por cima são como as lutas inesperadas da vida. Imagina você tá no meio do cardume e vê um pássaro nadando no meio do Oceano Atlântico e você vê um pássaro. Muitas vezes você tá no meio do cardume, você tá com Jesus e você tá passando lutas, mas a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Permaneça no cardume. E muitas vezes a tua oposição pode ser um outro peixe. Você fala: uau, mas peixe devia defender peixe. Não. Tem muito peixe por aí que ataca peixe por aqui. Mas não ligue para isso. Você tem a teu favor o Deus Criador dos céus e da terra. Não deixe de andar em cardume. Quem anda em cardume é muito beneficiado. Lembra que no filme você vê o Nemo e o pai do Nemo falando para todo mundo: peixes pra andar pra baixo. Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá. Dory, fala pra todo mundo pra nadar pra baixo. Ande pra baixo, e aquele cardume vence o navio. Então, mas você lembra também que eles fizeram isso no aquário? Me ajuda! Nada pra baixo! Vai, guri! Nada pra baixo! Vai! Vamos ajudar. Nadem pra baixo! Isso. O quê? Quando os peixes andam em cardumes, eles não têm apenas um olho olhando pra tudo ali. Eles têm vários olhos. Então eles conseguem identificar o predador. Quando eles estão juntos, a longa distância, uma mancha preta, uma mancha escura, fica no meio do mar e alguns predadores podem imaginar que aquela mancha é algo muito maior do que um cardume de sardinhas. Então eles se afastam porque vêm todos juntos e pensam que todos juntos são um só. Ei, todos nós, em Cristo, a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Aleluia! É muito mais difícil o diabo focar num só quando nós estamos tudo junto e misturado, e um ajuda o outro, e um vai para um lado, o outro vai para o outro tá de olho no um de outro no olho, e é nós. Quarto ponto: cardume evita a poluição. O Senhor nos chama de nação santa. Eu e você devemos buscar a santificação. Cuidado por onde você tem nadado. Veja se o teu cardume está nadando corretamente, porque muitas vezes existe o cardume da igreja de Cristo, mas aí uma galera é dividida pelo predador, e aí começa um cardume ali de 5, 6 peixinhos que começa a nadar em águas que são poluídas. Santifica a tua vida em nome de Jesus. Quinto ponto: você não é melhor sozinho. O ser humano é um homem sociável. É só você perceber que Deus desde o princípio falou: não é bom que o homem esteja só. Às vezes você pode pensar: mas eu vou cuidar da minha vida, entendeu? Quando você cuida da sua vida, é uma força humana correndo atrás de uma força humana. Quando você dá a sua vida junto com o cardume, ao mesmo tempo que você dá uma força humana, você recebe inúmeras forças. Quando você está inserido numa igreja, por mais que você se gaste e se doe pelo corpo de Cristo e abençoe irmãos, quando você precisar de uma ajuda, não será só apenas você e Deus, será você, Deus e a noiva de Cristo e a igreja de Deus e toda uma congregação que se revelará em amor, como já se revelou na minha vida. Quem anda em cardume come melhor, afinal vários olhos olhando e procurando o que se alimentar. Quem anda em cardume se multiplica, meu filho, até porque você precisa de alguém para se multiplicar. Você me entendeu, né? Você me entendeu. Quem anda em cardume cansa menos. Quando aquele cardume tá todo andando assim, ó, plá, 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 o que acontece? Os primeiros estão enfrentando mais resistência da água do que os outros, e depois eles trocam de lugar, ou seja, eles chegam mais longe. Existe uma hierarquia, um aconselhamento dentro do cardume. E é assim que acontece na igreja. Os peixes mais veteranos, os peixes mais experientes, sabem o caminho que eles devem seguir. E assim é na igreja. Você tem a multidão de conselhos, a sabedoria, uma liderança que pode abençoar a sua vida e te aconselhar. Afinal de contas, eles têm 600 anos de Cristo e você tem 6 meses de vida. E você acha que você sabe todas as coisas do evangelho. Quando você está dentro da igreja, dentro do cardume, você está protegido. Eles têm um sistema de proteção dos vulneráveis. Isso mesmo. Os peixes mais novos ficam no meio do cardume, protegido pelos maiores, para que eles não sejam vulneráveis no meio de um ataque dos predadores. Quem anda em cardume é até muito mais bonito. Os peixes de cardume, a maioria dos que eu já vi, eles são simples. A maioria deles são prata e tal, mas a partir do momento que todos eles se juntam,
e o balé começa a acontecer nas águas. Oh, coisa linda! Olha só que coisa maravilhosa! Você sozinho, você sozinho. Agora você já percebeu quando alguém vai na igreja e começa, meu Deus, que atmosfera, que coisa que tem aqui nesse lugar. Por quê? Porque ela tá vendo o corpo de Cristo vivo, atuando naquele momento dentro do templo. E aí o que acontece é um dando a paz do Senhor e recepcionando, o outro tá cantando, o outro tá pregando, o outro tá abraçando, o outro tá dando um sorriso, o outro dá a paz do Senhor na cantina. Isso é o corpo de Cristo, isso é a sociabilização que Jesus quer que eu e você seja inserido. Pare de se isolar, pare de acreditar que você é melhor sozinho. Não é verdade. Deus te inseriu numa família que você não escolheu. Aí depois você tem uma família que você escolheu. Amor, te amo. Depois você tem uma família que Deus te plantou, que é a igreja de Cristo. Seja bem-vindo, você é um de nós. Adam, mas na igreja tem um monte de hipócrita. Seja bem-vindo, sempre cabe mais um. Tô brincando, o que eu quero dizer é que sim, a igreja é um lugar de pecadores, de pessoas falhas. O teu clube é assim, o teu trabalho é assim, a tua família é assim. Agora, eu nunca vi ninguém desviar do mundo porque se decepcionou com o mundo. Pô, mano, sabe o que foi? Eu fui lá pro mundão, quebrei a cara, tá ligado? Uma pá de traíra, e agora eu tô na igreja só de raiva do mundo. Não! Por quê? Porque não tem lógica. Assim também não tem lógica você parar de ir na casa do teu pai. Continue no cardume. E o sexto ponto, Deus criou, Deus sustenta. Você já parou para pensar que os peixes de cardume, eles não são assim? Esse é o peixe palhaço, né? O Nemo. Mas o peixe de cardume, ele é mais escuro em cima e prateado dos lados. Por quê? Porque é um design inteligente. Quando os peixes vêm de baixo, o reflexo daquele prata brilha e ele se camufla com a água. E quando as aves vêm de cima ou algum predador que está mais alto, vê tudo escuro e se confunde com uma rocha ou com o fundo do mar. Deus te criou perfeito. Para com esse complexo. Ai, mas eu tenho um negócio aqui, eu tenho um negócio aqui, eu tenho um negócio aqui. Deus te criou perfeito. Ele te criou, Ele vai te sustentar. Os cardumes fazem aquele balé perfeito, aqueles desenhos lá que parece um nado sincronizado, coisa e tal e coisa. Por quê? Porque eles têm uns sensores laterais que percebem o movimento da água, e aí quando um se move, o outro percebe o movimento e se move igual. Cara, Deus criou, Deus sustenta. Ele conhece o teu temperamento, Ele conhece os movimentos que você precisa fazer. Você só precisa ter esse discernimento espiritual de saber como se mover no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você lembra das correntes das águas que eles encontraram as tartarugas e tal? Lembra disso? Que perfeição de Deus, né, cara? As correntes ajudam na imigração, mas presta atenção. Como é que eles não erram o caminho? Mistério. Os caras pesquisam, dão algumas coisas, estímulos químicos e tal, uma liderança. Meu irmão, como é que uma tartaruga vai pra praia que nasceu 30 anos depois? Imagina eu largar a Maria Flor, velho, na praia de Santos, e ela sair nadando e daqui 30 anos ela saber onde ela estava quando ela era recém-nascido. É mistério, velho. Deus criou, Deus sustenta. Talvez a sua vida tá um turbilhão. É pássaro, é tubarão, é baleia, é golfinho. Deus te criou, Deus te sustenta. Mantenha sua fé, mantenha-se firme dentro do cardume, pois o Senhor está cuidando de ti. Eu lembro do Nemo questionando o pai dele quantos anos tinha uma tartaruga. Quantos anos viviam as tartarugas? No final do filme, o pai do Nemo responde essa questão. Deixa eu te contar. O quê? Tartarugas têm 150 anos. Eu aprendo que o Pai sabe de todas as coisas. Talvez você está passando por uma luta, uma dificuldade, mas o que eu quero dizer para você, o Pai sabe quanto tempo isso vai demorar. O Pai sabe de todas as coisas. O Pai Celestial, Ele está intercedendo por você. Ele está te dando munição espiritual para que você vença esse mal, para que você vença essa luta. Você só precisa manter a sua fé, permanecer no cardume. E no tempo certo vai acontecer um milagre. Deus te criou. Deus vai te sustentar. Agora não desiste, porque peixe fora do cardume é peixe que vira comida. Que Deus abençoe a sua vida. Quero te convidar a assistir os outros episódios lá atrás e que você também comente, curta, compartilhe, copie esse link, manda para alguém e avisa. Galera, tá tendo uma temporada Procurando a Jesus, baseado lá no filme do Procurando Nemo e coisa e tal. Você pode explicar, manda os resumos pra galera e convida eles para estar na live de encerramento nessa próxima semana, e o tema será
continue a nadar. Continue a nadar. Vai ser uma bênção. Convida geral para estar conosco quinta-feira, Facebook da Cristo é Resposta ou Instagram do Espaço Jovem, EJ_Cristo é Resposta, às 10h15 da noite, uma live especial com o encerramento dessa temporada. Ai, tá acabando, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Assista, reflita e praticai. Roda a vinheta!